Opa, eu sou o Raid, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazendo minha review do anime barra animação de Scott Pilgrim, lançada recentemente pela Netflix. E sim, eu demorei um pouco, porque eu sinceramente não sei. Mas, bom, assim como todos os vídeos de review, esse vai seguir a mesma base. Para começar, vamos falar sobre o que a obra se trata. Aqui nós vamos acompanhar Scott Pilgrim, um garoto que repentinamente se apaixonou por uma garota que ele viu em um sonho de cabelos coloridos e faz de tudo para conquistá-la. Ou pelo menos é isso que a Netflix queria que a gente pensasse pelos trailers lançados da obra. Já que logo no início a gente vê que a obra não vai seguir pelo caminho que se espera. No caso, não vai ser uma adaptação fidedigna à HQ, nem ao filme ou até mesmo ao jogo. Na verdade, vai contar sua própria história, o que particularmente não é algo ruim. Afinal, aqui vamos ver a Ramona Flowers, que é a garota por quem o Scott se apaixonou, tendo que lidar com os ex-namorados do mal dela e encontrar o Scott, que repentinamente sumiu. E bom, a gente meio que tem esse acompanhamento dessa história dela tentando descobrir o que aconteceu com o Scott, que aparenta ter sido derrotado logo na luta contra o primeiro dos ex-namorados do mal da Ramona, que pelo menos nas HQs ele derrota com certa facilidade, vale dizer. Mas, bom, a história aqui é bem divertida de se acompanhar de forma geral, sendo que não teve nenhum episódio que eu achei necessariamente ruim. Tiveram alguns que eu achei piores que os outros, mas nenhum foi verdadeiramente ruim. Todos foram extremamente divertidos de se acompanhar e a história teve um desenvolvimento que eu achei um tanto quanto interessante. Não seguir pela mesma abordagem que o filme seguiu, ou o jogo, ou até mesmo as HQs, que era o que muitos esperavam. A única coisa que me deixou um tanto quanto triste foi o fato de não ter, por exemplo, todos os personagens que a gente tem nas HQs, como por exemplo, Alice, que foi a primeira amiga do Scott na escola que ele estudava, logo antes dele começar a namorar com a Kim e formar sua primeira banda. Então é algo que acabou me deixando um tanto quanto triste nesse ponto. Porém, o fato é que a história aqui é bem interessante e diferente do que ocorre com as outras mídias. Eles fazem um tanto quanto diferente, porque como não é o Scott simplesmente lutando contra os ex-namorados do mal da Ramona, a gente vê um desenvolvimento maior para os ex-namorados e para a própria Ramona, que a gente não vê tanto se comparado ao que vê aqui. Além de ter um bom desenvolvimento também para o Scott. Todos os personagens aqui são melhor aproveitados do que são nos filmes, por exemplo. Até mesmo nas HQs, onde só aparentam ser meio babacas. Porém aqui todos eles têm desenvolvimento, têm um background. Alguns deles são até relacionáveis ou até interessantes. A gente pega, por exemplo, o Gideon, que na HQ pelo menos é só o vilão do mal final, super forte e tudo mais, mas aqui ele tem o seu desenvolvimento sendo derrotado e perdendo todo o seu império e tendo que dar um jeito de lidar com isso. O que faz a gente ir logo pros personagens dessa obra em questão. Como eu já falei do Gideon, por que não falar dos outros ex-namorados do mal também? Vários deles têm relevância durante o decorrer da animação, porém poucos deles são verdadeiramente aprofundados durante a mesma. Em especial, nós temos o Gideon, que é o sétimo dos ex-namorados do mal, que aqui a gente vê um certo desenvolvimento, descobre que Gideon não era o nome dele, no final consegue o que queria de certa forma. Também temos um desenvolvimento interessante para o terceiro dos ex-namorados do mal, que tinha os poderes veganos, e aqui ele meio que cai perante a esses poderes, meio consumindo carne por vontade própria, consumindo produtos alimentícios por vontade própria, após ser rejeitado pela pessoa que acabou se apaixonando em 3 dias, que disse que aquilo se tratava apenas de um caso de Seth, já que ele estava nas gravações como o papel de Scott Pilgrim, perdendo esse papel no fim com o filme sendo cancelado. Também tivemos um desenvolvimento interessante para o segundo dos ex-namorados do mal, que é outro que não tinha um grande aprofundamento, mas aqui ele tem um bom aprofundamento, até aparecendo em mais de um episódio, aparecendo não só no episódio que ele seria derrotado, que é o quarto, mas também apareceu no sexto e no oitavo. E a gente tem um bom desenvolvimento para ele, que se torna um personagem mais relacionável, se comparado à própria HQ, onde ele não tem desenvolvimento algum. Ele só derrota o Scott numa luta, aí fala que se ele pagar pra ele, ele diz que foi derrotado, o Scott rejeita e desafia ele a fazer uma manobra de skate, sendo derrotado no fim
ao fazer essa manobra. Os gêmeos, a gente não teve um grande desenvolvimento quanto a eles, na verdade eles mal apareceram de uma forma geral. E o primeiro dos ex-namorados, a gente até vê ele meio que subindo na vida e conseguindo as empresas do Gideon e tudo mais. Apesar dele não ter um grande foco e um grande destaque de forma geral. Agora vamos aos mocinhos, se é que podemos chamar assim, começando pelo próprio Scott Pilgrim, que é quem dá um nome à série. Ele é um personagem que durante um grande período da série da animação esteve fora de tela, porém ainda assim ele conseguiu ter seu desenvolvimento, já que no início da série ele era de um modo, a gente viu como ele ia acabar aos 37 anos e viu como ele ia acabar de fato aos 47 anos. A gente viu as versões do futuro dele e vê que ele, do presente ou do passado, está disposto a melhorar após ver as suas versões do futuro. A gente também tem a Ramona, que é a personagem principal aqui, que a gente vê meio que evoluindo com o passar do tempo, sendo alguém que sempre fugia de si mesma, mas no fim acaba lidando com isso com o tempo, resolvendo suas pendências do passado. E a gente tem o Wallace Wells, que é um personagem extremamente carismático aqui e que tem diversas interações divertidas durante seu decorrer. A gente tem a quarta das ex-namoradas, que, na minha opinião, tem uma das melhores lutas de toda a série, a todo momento mudando de cenário, lutando contra a Ramona enquanto vai resolvendo suas pendências com ela, na base da conversa durante as lutas, mas é fato que foi um estilo um tanto quanto interessante, brincando com o fato de estarem trocando de cenário por estarem em uma locadora. E eu achei algo bem interessante de se acompanhar, de se ver. E eu acho que isso meio que resume os personagens principais dessa animação. Quer dizer, eu poderia falar dos membros da banda, mas eles não têm exatamente um grande foco, apesar de terem um bom foco até. E acho que é isso, eu não lembro de nenhum outro personagem com extrema relevância além desses. Agora vamos seguir para a qualidade da animação, que, primeiro, eu adorei o estilo de animação que mantém a fidelidade com os quadrinhos originais, não tentam ir para um lado mais de anime, que costuma ser de anime, afinal foi feito por um estúdio japonês. Eles mantiveram a fidelidade com os quadrinhos e até mesmo com o jogo que tenta manter essa fidelidade com os quadrinhos. É algo que eu amei. E a própria qualidade da animação tá muito boa, a animação sempre muito fluida, principalmente nos momentos de ação que são muito bons e muitas vezes épicos de se acompanhar. Cada um com seu próprio estilo de lutar. É algo extremamente divertido de se ver. As lutas são um ponto extremamente positivo da obra. Agora vamos falar um pouco sobre o que eu não falei anteriormente, no caso. A obra, no geral, eu achei bem divertida de se acompanhar, como eu disse. As premissas, o modo de batalha de todos os personagens é interessante. O desenvolvimento que todos tiveram durante o decorrer não foi só o protagonista. Todos os personagens foram melhor aprofundados se comparados às HQs e até mesmo ao filme. Não ficaram tão superficiais. E é um fato que essa foi uma animação excelente de se acompanhar. Pelo menos eu achei. Eu acho que ficaria bom se fosse uma adaptação fiel. Eu até acho que ficaria, porém eu não posso dizer que ficou ruim também, porque fato é que não ficou. Eu amei o modo que a animação foi feita, que eu amei o resultado da mesma. E se eu tivesse que dar uma nota para essa animação, eu acho que não poderia ser uma nota diferente de um 9. Afinal, a animação não é perfeita, tem seus problemas, de fato, tem alguns momentos mais chatinhos, porém é uma animação incrivelmente boa. E ela acabou me divertindo bastante durante seu decorrer. Mas, bom, essa foi a review. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima.